galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Alberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Vamos trabalhar um tema muito interessante sobre a África, chamado Reino de Kush, uma civilização que por si só já entrou para a história, por inclusive ser matriarcal. Vocês já ouviram falar nesse termo? Pois bem, normalmente, ou geralmente, ou melhor, predominantemente, as civilizações da antiguidade foram patriarcais, com homens ocupando principalmente os cargos de lideranças e os principais cargos de governantes, na política, na religião, na sociedade em geral. O reino de Kush tem algumas particularidades, as chamadas rainhas Candaces. Eu sei que vocês estão pensando. E elas realmente eram mulheres excepcionais. Mulheres que entraram para a história, inclusive, por desenvolver o reino de Kush. Agora venham as maiores curiosidades dessa civilização. Eles eram vizinhos do Egito. Falamos tanto do Egito antigo, né? Estudamos tanto as pirâmides, ou a mídia, os filmes falam tanto sobre o Egito, as pirâmides de Gizé, as múmias, aqueles grandes palácios. Mas ao lado do Egito também teve uma civilização fantástica, com essa curiosidade, inclusive, sobre as mulheres Candaces, rainhas guerreiras, que comandavam a política, o exército, inclusive com uma certa participação maior das mulheres na religião, como sacerdotisas, no governo, na sociedade. Bora lá, embarca nessa aventura? Vamos juntos? Eu vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Compreender a formação da sociedade e a política do Reino de Kush. E aí, gostaria de trazer para vocês uma imagem e vamos discutir um pouquinho sobre esse cereal aqui. Você saberia dizer o que é um sorgo? Tá bom? Aqui, inclusive, ao lado nós já temos uma imagem dele, né? E agora é a grande questão. Afinal, que relação poderíamos trazer entre o sorgo e a civilização de Kush? Afinal, o que o sorgo tem a ver com a civilização de Kush? Vamos ver? Então, o sorgo é um dos 5 cereais mais consumidos no mundo. Mais uma curiosidade, os cereais são um dos primeiros alimentos manipulados pela agricultura na humanidade, né? Um dos primeiros, junto com o trigo, junto com a cevada, o sorgo não podia ser diferente. Outra curiosidade é que no Brasil o sorgo também é utilizado, mas mais para fabricação, de rações ou alimentos para animais. Aliás, no Paraná também. Mas no atual Sudão, país onde hoje estaria o reino de Kush, ou melhor dizendo, no norte da África, o sorgo é um alimento também humano. É um prato típico da região, utilizado para vários tipos de alimentos. Olha que interessante. Apesar de ser mais utilizado para a alimentação de animais no Brasil, o sorgo em vários países da África Austral é prato típico local. A região austral pega mais o Sudão, o norte mais o Egito, fazer essa correção geográfica aí. A relação entre o sorgo e Kush é a sua agricultura. O comércio do sorgo movimentava o reino africano, além de ser um dos alimentos do povo cuxita. Mas afinal, quem é então esse povo de Kush? Ouvimos falar tanto sobre o Egito antigo, mas do lado uma baita de uma civilização dessa, e aliás, dominaram e inclusive se protegeram contra os egípcios. Sim, entre os séculos 5 e 3, os cuxitas invadiram o Egito e dominaram inclusive o Egito, como vocês vão ver nesta aula. O reino de Kush formou-se no interior do território da Núbia. Mas como será que se estruturou a política e a sociedade do reino de Kush? Mais uma curiosidade. A palavra Kush, a civilização cuxita, o povo de Kush, eles também eram chamados de povos da Núbia, ou núbios. Isso porque é uma região, como vocês podem ver aqui, bem montanhosa, apesar de ser a característica geográfica bem arenosa também, Aqui vocês estão vendo a cidade de Napata, uma das 3 principais cidades, junto com outras cidades, Terceira cidade, uma das 3 mais importantes do reino de Kush. E a palavra Núbia vem do africanês Noubi,
que significa ouro, uma região extremamente rica em ouro, cobiçadíssima por outras civilizações. Ah, por que não dominaram? Vocês vão ver que os cuxitas, além de saber se proteger muito bem, eram ótimos guerreiros e sabiam, inclusive, enfim, a proteção geográfica do seu espaço. Estudar sobre a política e a sociedade de Cush demonstra como as relações econômicas e sociais formaram grandes civilizações no período, mesmo os cuxitas não sendo uma civilização do Crescente Fértil. O que significa isso, professor? Está aqui, um mapa do Crescente Fértil. Usamos o termo Crescente Fértil porque, pegando do Egito até a Mesopotâmia, eles fazem um formato de uma lua crescente, por isso são chamadas civilizações do Crescente Fértil. A Mesopotâmia, os povos hebreus, o povo hebreu, melhor dizendo, a região da Palestina, o Egito, e aqui embaixo, depois aqui do Egito, estaria a civilização da Núbia, os cuxitas. Então eles não fazem parte da civilização do Crescente Fértil, mas há algumas curiosidades, vizinhos do Egito, e ainda por cima se utilizavam a mesma coisa do Rio Nilo. A cidade de Napata, outras cidades e cuxitas estão também nas margens do Rio Nilo. Outra curiosidade interessante aí. A África se tornou o berço das civilizações, das primeiras, uma das primeiras, formando o Crescente Fértil. Os povos da Mesopotâmia e leste do mar Mediterrâneo, como o professor Roberto me mostrou aqui. Agora vem essa história quando os cuxitas dominaram o Egito. Isso é fantástico. Nós estamos falando de uma civilização ao lado do Egito, e assim como os egípcios também invadiram o reino de Cush, dominaram também os cuxitas por volta de 1500, o século XV a.C. Aproximadamente no século VII, século VIII a.C., os cuxitas fizeram o contrário, eles dominaram os egípcios. Isso é uma curiosidade. E quando os cuxitas dominaram os egípcios, os faraós, eles se apropriaram muito da política, das características, da simbologia dos egípcios e se apresentavam, autodenominavam faraós. Eles entraram para a história como os chamados de 25ª dinastia dos faraós negros. Isso porque os núbios tinham uma coloração, uma pigmentação da pele bem mais escura que os egípcios. Algumas citações bíblicas também falam sobre os soldados núbios, os cavaleiros núbios, os arqueiros núbios e a sua coloração, chamados de leopardos. Interessante também apontar que realmente a sua pigmentação mais escura chamava atenção. Os próprios egípcios tinham uma pigmentação um pouquinho mais clarinha da pele em comparação com os núbios, com os cuxitas. Por volta de 750 a.C., após uma guerra prolongada, os cuxitas tomaram Tebas, era a capital do Egito na época. O faraó Piê, originário de Cush, tomou o poder e daí inicia a 25ª dinastia, como o professor Roberto explicou. Os faraós dessa dinastia usavam uma coroa com 2 serpentes, que se erguiam sobre suas frontes para indicar que reinavam o reino de Cush e o Egito. Ok? Eles também ordenaram várias construções de pirâmides, fizeram estátuas em suas homenagens, como o professor Roberto explicou. Se apropriaram muito da cultura e da simbologia egípcia, com pirâmides e estátuas, e inclusive de deuses que eram egípcios, que foram depois migrando também para o reino de Cush. Nós temos que pensar que são 2 civilizações muito próximas, elas se dialogam muito. Aqui na imagem vocês têm então uma espécie de uma esfinge do faraó cuxita Taraka, também é da 25ª dinastia, e o detalhe aqui na sua fronte, 2 serpentes representando o reino de Cush e o reino do Egito Antigo. Os cuxitas escolhiam seu rei através do voto dos líderes da comunidade, consideravam mais preparado para o cargo, enquanto no Egito o filho sucedia ao pai, em Cush o rei era escolhido pelos eleitos, pelos líderes da comunidade e pela consulta ao Deus da cidade. Então o que ele está chamando a atenção nesse slide? Que não havia uma espécie de dinastia em geral, de maneira geral, na cultura de escolher os sucessores da política de Cush, e sim escolhido normalmente através de líderes locais, aliás com uma certa participação, até uma
algumas pinceladas religiosas. Jogavam grãos no chão, tentavam ouvir as vozes de Deus, dos deuses, né? Se a escolha dos líderes locais das vilas estavam certa. Agora a primeira pergunta: como os cuxitas escolhiam seus governantes? Era semelhante como ocorria no Egito Antigo? Daqui a pouquinho nós voltamos, vamos corrigir junto. Voltei, bora lá? Os cuxitas escolhiam seu rei através do voto dos líderes das comunidades, que consideravam mais preparado para o cargo. Enquanto no Egito havia uma espécie de uma dinastia, né? Já em Cuxi não, o rei é escolhido pelos líderes da comunidade e havia uma espécie de uma consulta aos deuses da cidade, um ritual que inclusive envolvia uma espécie de grãos jogados no chão, uma ideia de ouvir, né, através das plantas. Interessante, né, essa ligação entre alimento e religiosidade. Bom, aí tem um problema, né? Força militar, ser vizinho de um poderoso império como o Egito traz um desafio, né? Primeiro é não ser dominado, segundo é sobreviver. Isso obrigou os cuxitas a serem grandes guerreiros. Falei sobre citações bíblicas dos famosos guerreiros leopardos e também comentei que os cuxitas eram considerados ótimos arqueiros, né? Grandes arqueiros, com um exército muito bem muito bem organizado, enfim, valentes, fortes, aliás, com força e liderança feminina, as Candaces, que também participavam da política e também coordenavam o exército em batalha. Destaque para a história de Amanixaqueto, que chegou, abusadinha, chegou a invadir uma cidade egípcia de Kerma, né? Não contente em apenas saquear a cidade egípcia, que já estava dominada pelo Império Romano, ela ainda arrancou a cabeça de uma estátua do imperador Otávio Augusto. Rapaz, pensa a coragem. Trouxe para a cidade do Reino Cuxi, né? Apresentando como se fosse uma espécie de um troféu, imagine. E virou uma espécie de uma lenda, né? O negócio é que há 5 anos atrás encontraram realmente uma cabeça do imperador Otávio Augusto na região do Sudão, que seria a antiga Reino de Cuxi, o que se confirmou a famosa lenda da Amanixaqueto e arrancando a cabeça da estátua. Ah, o Império Romano veio com tudo? Veio nada. Pelo contrário, teve que chamar a Amanixaqueto, sentaram ali os diplomatas e combinaram um acordo, não vamos invadir o Reino de Cuxi. Pense. O exército cuxita, extremamente organizado, lutavam a pé, também a cavalo, ótimos arqueiros, como o Sr. Roberto explicou, né? E falei também dos relatos bíblicos, chamando eles de grandes guerreiros, né? Temidos pelo mundo inteiro.
Próxima pergunta. Explique por que os cuxitas precisaram desenvolver um poderoso exército em sua civilização. Daqui a pouquinho nós voltamos, combinado? Voltei, bora lá! A proximidade com o Egito, afinal, cuxitas e egípcios eram vizinhos. Os cuxitas se desenvolveram da primeira quinta catarata. O rio Nilo tinha catarata sim. Aliás, mais uma curiosidade geográfica, segundo maior rio do mundo. Perde para qual apenas? Qual? Muito bem! Para o rio Amazonas, aqui no Brasil. Bom, ser vizinho do Egito traz alguns problemas, e alguns desafios. E para isso eles tiveram que aprender a ter um exército muito poderoso para se proteger. E nessa de se proteger, acabaram desenvolvendo também um poder militar muito valorizado dentro da sociedade. Aliás, o que favoreceu também a invasão dos cuxitas por volta de 750 a.C. dentro do Egito, com o que vocês viram nesta aula chamada de 25ª dinastia dos faraós negros. Como é que era a sociedade? Camponês, maior grupo, sabe-se muito pouco sobre eles, porque afinal de contas seus corpos não eram mumificados. São pessoas mais humildes. Afinal de contas, mumificação custava caro naquela época. Hoje também deve custar. Poucas fontes escritas no Reino de Cush sobre eles, viu? Pouquíssimas coisas. O que se sabe, então, é através de arqueologia, estudos da região, que se encontram objetos, alguma coisa que dá para tentar reconstituir a vida dessa grande população chamada de camponeses, os agricultores cuxitas. Como é que era, então, a pirâmide da sociedade, Em cima vinha a sua família, o rei ou a Candace, as rainhas guerreiras, os nobres também formavam aqui o primeiro grupo, e os sacerdotes, Vinha a segunda camada intermediária, formada por artesãos, comerciantes e militares. E por último, os agricultores, como o Roberto explicou, os criadores de gado, pessoas livres que formavam a maioria da população. E claro, também uma base, uma parcela também pessoas que eram escravizadas, que também haviam no reino de Cush. Na África Antiga, as guerras ocorriam com muita frequência. Normal. Os vencidos e prisioneiros dessas guerras eram escravizados. No reino de Cush, eles trabalhavam no deserto, nas minas,
professor Roberto comentou nesta aula sobre a palavra noupe, que significa ouro, né? Eram ricos em ouros naquela região. Extraindo ouro, pedras preciosas como ametistas, rubis e berilos. Última perguntinha. Explique como era formada a sociedade no reino cuxita. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei. Bora lá. Sociedade cuxita hierarquizada, desculpe. No topo estão o rei e sua família, os nobres, os sacerdotes, vem a camada intermediária, artesãos, comerciantes e militares, pequenos funcionários, e na base estão os agricultores, criadores de gado, e também pessoas livres, e o professor Roberto comentou também sobre os escravizados. Retomada, compreendemos quem é, afinal, o povo cuxita realizava a prática da agricultura, a sociedade, falamos sobre um pouquinho dos camponeses e como reconstituir a vida deles, né? Ô professor, não eram os egípcios que mumificavam? Quer dizer que os cuxitas também? E os cuxitas e os egípcios, eles faziam ali um diálogo e uma troca cultural bem interessante. Não somente múmias, também a religiosidade, pirâmides, os cuxitas também produziram pirâmides, mas com suas particularidades. Bem interessante aí vocês darem uma pesquisada, pirâmides cuxitas. Show de bola? Referências. Galera, não tenho palavra para agradecer esta aula junto com vocês. Aquele abração, professor Roberto. Até a próxima. Valeu!